Olá, amados. Bom dia na paz de Jesus. Este é o dia que o Senhor nosso Deus fez. Por isso, vamos nos alegrar e nos regozijarmos nele. Amém? Glória a Deus por este momento de oração. Eu quero cumprimentar a você que tem participado destas lives, que tem fielmente, de forma até disciplinada, participado das 3 lives de oração. Os nossos amados irmãos da Igreja Novo Israel de Deus, os nossos queridos líderes e também os irmãos amados de outras igrejas e de outros estados brasileiros que estão participando conosco desta live. Vocês são muito bem-vindos e temos até irmãos do exterior, Espanha, Itália, China, Estados Unidos, vocês são muito bem-vindos. Juntos nós somos mais fortes. A igreja do Senhor é esta. É assim que a igreja funciona. Isto é igreja. Isto é igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Amém? E é assim que nós somos igreja, unidos, orando, clamando e mudando a história das nossas vidas e também da nossa nação. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que fica no Salmo de número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o final. É um salmo muito consolador, que confirma aquilo que nós temos tido da parte de Deus. Diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. O salmista começa esta parte do salmo no versículo 6, declarando com convicção e com alegria e com prova de resposta que o Senhor ouviu a sua súplica. Este primeiro ensinamento do salmo traz tranquilidade e paz para o nosso coração, para que nós creiamos e entendamos que Deus ouve a oração, a súplica do necessitado, do aflito, do justo, daquele que clama. Deus ouve, Deus tem ouvido nossos clamores, Deus tem ouvido nossas orações. Isso deve confortar o nosso coração. Voltando aí, deu uma travadinha, mas estamos de volta, amém? Isso deve confortar o nosso coração, de que Deus ouve a nossa súplica. Mas o salmista diz também que ele é a força e o escudo. Olha que coisa tremenda dele. E o meu coração confia nele e dele recebo ajuda. Então o Senhor, para o salmista, e eu faço do salmista as minhas palavras, e você deve fazer dessas palavras as suas também. O Senhor é a tua força. Ele também é o teu escudo. Escudo é um instrumento de guerra que protegia. O Senhor é a nossa proteção. Proteção contra a doença deste tempo, um inimigo invisível, um problema que tem atingido todas as classes, que tem pego todo mundo. Porém, nós temos um escudo protetor. Ele se chama o Senhor nosso Deus. Amém? Ele nos escuda, ele nos protege. Mesmo quando estamos fracos, ele é a nossa força. Diz o salmista: eu recebo dele ajuda. O Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor vem ao nosso auxílio quando não estamos conseguindo, quando não estamos podendo e até quando achamos que podemos. Deus sabe da nossa fragilidade e sabe que a gente precisa
precisa de ajuda e de suporte dele. E aí o salmista começa a declarar que ele exulta de alegria e com cântico ele dá graças ao Senhor. Parte da nossa oração aqui, das nossas lives de oração, é para exultar a Deus, é para levantar um altar de glória ao nome dele, é para com alegria louvar o nome dele, agradecê-lo por tudo quanto ele tem feito. Essa é uma atitude daqueles que confiam no Senhor. Eles não somente pedem e esperam do Senhor, mas eles também se posicionam em agradecer, em levantar glórias e honras ao Deus eterno. E aí o salmista novamente diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza daquele que salva o seu ungido. E aí, no final, o salmista declara que o povo do Senhor é abençoado pelo Senhor, porque é herança dele, e que o Senhor cuida deste povo como um pastor cuida de suas ovelhas. Amados, que salmo confortante para o nosso coração. A tua força vem de lá de cima. A tua alegria, ela não pode sair neste momento, porque a tua alegria é o Senhor. A tua força, o teu escudo, como vou me sentir protegida, pastora? A tua proteção chama-se o Senhor dos Exércitos. Jesus está aí, protegendo a sua vida, fortalecendo o seu coração, trazendo auxílio, trazendo graça para que você viva, mesmo nestes dias de bênção e de vitória. É para isso que estamos orando. Nós vamos entregar-nos diante do Senhor agora, adorarmos o seu nome por tantas bênçãos recebidas. Apesar de tudo quanto o mundo está vivendo, há um povo que clama, há um povo que tem sido protegido no seu coração, na sua alma, tem sido protegido também no seu físico. O Senhor é escudo e proteção para todos nós. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar ao Senhor. Nódulos no corpo. Acho que tá aí aqui, ó, jogando teu fogo. Foi diagnosticada com nódulos no corpo. A Ângela falou agora, você pode ver. Então não tem Covid. Sei lá, falou nódulos no corpo. Posso começar aqui, irmão? Pode. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por estarmos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos estar diante do Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer pela salvação, pela vida eterna, Senhor, que temos em Jesus Cristo, Senhor. Queremos agradecer pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Sim, Deus. E como diz a tua palavra, se renova a cada manhã, Senhor. Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção de podermos interceder, orar, clamar, na certeza de que o Senhor, meu Deus, está nos ouvindo, está nos respondendo, está nos abençoando, Senhor. Queremos orar, ó Deus, pelas famílias, Senhor, pelos parentes, amigos, Senhor, profissionais, ó Deus, pessoas que estão, Senhor, nesta batalha perante toda a situação, ó Deus, de doenças e enfermidades, que não é só o Covid, Senhor, mas todas as outras mazelas, ó Deus, se encontram aí, e nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pela nossa família, Senhor, pelo nosso lar, pela esposa, o esposo, pelo filho, pela aquela filha, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por tua proteção, pela graça do Senhor, ó Deus, pelo livramento do Senhor. Senhor, protege, ó Deus, o povo, protege, Senhor,
cada lar, cada família, Senhor, que é colocado agora diante do Senhor. Sim, Senhor. Protege, ó Deus, livra, Senhor, das calamidades, livra, Senhor, das maldades, livra, Senhor, das doenças, das enfermidades, Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que nos dê sabedoria para comportar-nos, Senhor, nesses dias, Senhor. Nos dê entendimento, ó Deus, nos dê capacitação para também, ó Deus, suportarmos, ó Deus, o confinamento, Senhor, as restrições. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os profissionais da área médica, Senhor, médicos, enfermeiros, Senhor, socorristas, meu Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe, proteja-os e também os policiais militares, policiais civis, Senhor, e todos aqueles que estão trabalhando, meu Deus, para que, Senhor, nosso São Paulo e as outras cidades também, Senhor, lugares, Sim, não Deus. parem, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, guarda, proteja aqueles que precisam, Senhor, e tem que estar lá, Senhor. Oramos, ó Deus, também por toda a violência, Senhor, que se instala, se desenvolve pela pressão, pelo nervosismo, Senhor, pela intolerância, Senhor. Meu Deus, nós queremos repreender todo este mal, Senhor. Meu Deus, violência que se levanta contra a mulher, crianças, os idosos, Senhor. A violência, ó Deus, pela intolerância, Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos, Senhor, põe as tuas mãos, traz livramento, traz graça do Senhor, ó Deus. Senhor. E nós repreendemos, ó Deus, toda a ação de espíritos malignos, perturbadores, Senhor, onde tem havido, Senhor, as gritarias, onde tem havido, ó Deus, as discussões, ó Pai, onde tem havido, ó Deus, os momentos de briga, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que venha a paz do Senhor, repreendendo toda forma de agitação, Senhor, repreendendo toda forma de opressão maligna, Senhor. Pessoas que estão sozinhas, às vezes, nos seus lares, Senhor, mas estão, ó Deus, inquietas dentro de si. Põe as tuas mãos, Senhor, trazendo a tua paz, ó Deus. Queremos orar também, meu Deus, para aquelas pessoas que estão infectadas, por aqueles outros que estão, ó Deus, com problemas de saúde, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor a tua misericórdia e livramento pela vida do Senhor Arnaldo, Senhor, cunhado do nosso irmão Ivomar, ó Deus. Pedimos que o Senhor visite com o teu poder, libertando, quebrando, ó Deus, toda e qualquer cadeia de morte, de doença, de enfermidade, que haja reação no corpo dele, assim, pelo pastor Isaías Vale, Senhor. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, se compadeça, o levante, Senhor, que haja recuperação no seu corpo, livramento, ó Pai, de toda doença, toda enfermidade, que ele reaja para a tua honra e glória, Senhor. Oramos, ó Deus, pedindo, Senhor, ó Deus, a intervenção do Senhor, ó Deus, na vida da Giovana Tufolo, Senhor, esses nódulos que foram diagnosticados no corpo da Giovana, Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, traz livramento, ó Deus, tu és Deus de milagres, tu és Deus de maravilhas, Senhor. Nós clamamos assim, Senhor, pela vida da Marli Tavares, ó Deus, que o Senhor entre com a tua justiça, Senhor. Oramos pela vida do Edson, Senhor, meu Deus, pedindo que o Senhor o recupere, o livre das complicações do Covid, Senhor. Oramos pela Bruna, Lorena, pelo Bruno, Senhor, pessoas da área da enfermagem, Senhor, clamando a Deus por cura, por libertação, Senhor, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Oramos pela vida da Renato Fernandes Vieira, Senhor, internado, Senhor, com o diagnóstico do Covid, Senhor, põe as tuas mãos, dando grande livramento, Senhor, pela Flávia Paulino, Senhor, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor abençoe, Senhor, nesses processos médicos, Senhor. Oramos pela vida da Diná, toda a sua família, Deus, por um clamor, ó Deus, por cada familiar seu ali, Senhor, seus filhos, ó Deus. Tenha misericórdia, ajude, fortaleça, traga grande libertação. Oramos pela vida da dona Pedrina, Senhor, pelo Magno, esta mãe, este filho, Senhor, irmãos do Flávio, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor traga recuperação, tenha misericórdia, meu Pai, dessas vidas, Senhor. Oramos pela vida da Marli, Senhor, com o Covid-19, Senhor, em nome de Jesus.
Pedimos, ó Deus, o Senhor, ó Deus, que o Senhor haja, Senhor, na vida dos seus Chagas, ó Deus, seu José Chagas. Pedimos, ó Deus, da tua cura, tua libertação, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Clamamos, ó Deus, pela vida do seu Ciro, ó Deus, que pediu a intervenção do Senhor. Clamamos, ó Deus, por aqueles, Senhor, que estão vivendo a enfermidade da alma, Senhor, através da síndrome do pânico, da depressão, Senhor, que o Senhor fortaleça, as mantenha firmes, Senhor, que elas sejam libertas da alma, como a Marta, a Dona Maria, Senhor, ó Deus, a mãe do Carlos, a Margarete, Senhor. Clamamos ao Senhor pela Dona Leda, todo o nervosismo, Senhor, Margarete, Senhor. Clamamos, ó Deus, contra esses que estão sofrendo na alma por síndrome do pânico, depressão, Jesus, Senhor. Clamamos ao Senhor pela vida da Renata Altramari, Senhor. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor dê grande livramento, meu Pai, em nome de Jesus, pelas famílias, Senhor, da Dona Marinalva Araújo, Senhor, a pastora. Clamamos, ó Deus, por intervenção do Senhor. Sim, Jesus. Oramos, ó Deus, pelos enlutados também, Senhor. Sim, pedimos, Pai, ó Deus, Senhor, o teu toque, Senhor, a tua mão, Senhor, sim, em nome de Jesus, ó Deus, trazendo consolo, meu Deus, trazendo, Senhor, paz, Senhor, porque, ó Deus, eles perderam seus queridos, Senhor, ali, meu Deus, pedimos, ó Deus, Senhor, aquelas crianças que estão na célula do Silvinho, da Cláudia, Senhor, ó Deus, onde ali tem o falecimento do vozinho. Pedimos, ó Deus, que console e conforte o coração dessas crianças, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos a intervenção do Senhor, pedimos a tua misericórdia, meu Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor console todos os enlutados, ó Deus, que perderam seus queridos, ó Deus, perderam, ó Deus, a esperança. E nós oramos também, Senhor, para que, ó Deus, através desta oração, agora, Senhor, as enfermarias, Senhor, as UTIs, os hospitais, sejam visitados pelo poder do Senhor Jesus Cristo agora, meu Deus. Venha a cura, venha a libertação, Pai, e toda e qualquer resistência seja quebrada, desfeita, cancelada, anulada, no poder que há no nome de Jesus, Senhor. Que haja cura, Senhor, sobre todos os doentes, Senhor. Entra, meu Deus, nesses hospitais, Senhor, nessas enfermarias, Senhor. Fortalece, ó Deus, não só os doentes, mas os enfermeiros, Senhor. Nós clamamos agora, oramos com eles, Senhor, declarando que entre a vida de Jesus, entre a cura e libertação, e sejam levantados pelo poder de Deus, sejam levantados, sejam curados e sejam libertos, em nome de Jesus. Que haja ressurreição aí, Senhor, nos corpos, Senhor, meu Deus, das pessoas que estão nos respiradores, entubados, Senhor, das pessoas que estão aguardando procedimentos, Senhor. Entra com a cura nesses hospitais, Jesus, e muda, Senhor Jesus, muda essa situação, reverte os casos, Senhor, que entre a vida do Senhor, Jesus, cura este povo. Nós liberamos a unção de cura, liberamos a unção de restauração, liberamos a unção de fortalecimento para todos que estão aí, no nome do Senhor Jesus, para aqueles que estão se recuperando nas suas casas, também que venha a grande recuperação do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós também queremos levantar agora um clamor, Senhor, meu Deus, levantamos um clamor pelo nosso Brasil, Senhor, nossa terra, nossa pátria, Senhor, orando ao Senhor, ó Deus, por essa potestade da mentira, pelos fake news, Senhor, pela falta de caráter na nação, pela falta de caráter dos políticos brasileiros, Senhor, dos quais nós pedimos perdão, porque alimentamos essa situação, Senhor. Colaboramos para essa situação chegar até aqui, Pai. Nos arrependemos, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, quando o Senhor elegemos sem consciência, sem sabedoria, pelo analfabetismo político, Senhor. Pedimos perdão, Senhor,
Senhor, pelas mentiras, pelos enganos, Senhor, e tudo gerou, Senhor, corrupção, anarquia, imoralidade, idolatria, confusão, Senhor. Nós oramos pelo nosso governo, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Meu Deus, abençoe a vida dele, sua família, para que as coisas, ó Deus, vá bem, Senhor, para que ele haja, Senhor, com equilíbrio, para que ele haja, Senhor, com justiça, para que ele haja, ó Deus, com sabedoria, para que ele, ó Deus, consiga, Senhor, governar, Senhor, para que, ó Deus, a nação brasileira, nossos irmãos, aqueles que oram conosco, Senhor, tenhamos, ó Deus, um país, Senhor, ó Deus, que possa caminhar, Senhor. Não um país, ó Deus, que se move por vontade política, Senhor, mas políticos que se movem pelo povo, pela nação brasileira, é isso que eles estão lá, Senhor. Oramos pela política, Senhor, essa corrupção, essa potestade da corrupção caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela conspiração, Senhor, que é levantada, Senhor, todo tempo, ó Deus, está ali, Senhor, para que não haja governabilidade, Senhor. Quebra, Senhor, essa ação maligna nos poderes legislativo, judiciário, Senhor. Quebra, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus. Senhor, põe as tuas mãos ali no STF, Senhor. Só o Senhor é Deus, Senhor. Os homens, ó Deus, perdem a noção, porque tem, ó Deus, uma toga, Senhor. Acham-se deuses, Senhor. Acham-se poderosos, Senhor. Mostra, meu Deus. Mostra, Senhor, não é possível que uma população brasileira venha sofrer, ó Deus, em nome de Jesus, pela injustiça, Senhor, pela briga interna, Pai, pela discórdia, Senhor. Nós clamamos também, ó Deus, para que o Senhor venha fazer justiça. Coloque tuas mãos, ó Pai, e toda a resistência das trevas sejam quebradas, ó Deus, toda a dureza humana, Senhor, toda a dificuldade, Senhor, oh meu Deus, também os prefeitos e governadores, Senhor, meu Deus, com este isolamento, Senhor, com as restrições, ó Deus, a situação só aperta, meu Pai, Senhor, a mobilidade mais difícil ainda, Senhor, o desejo, ó Deus, de encher os cemitérios, ó Deus, de vender em seus caixões, de superfaturar, ó Deus, e justificar as suas notas, ó Deus, com sepultamentos, ó Deus, do povo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muda essa história na nação brasileira, toca na nossa economia, abençoe, ó Deus, aqueles que estão no trabalho, que tem o seu comércio, que estão de portas abertas, Senhor, abençoe aqueles que estão no trabalho, Senhor, que, ó Deus, fazem os seus trabalhos próprios, Senhor, seja com eles, ó Deus, toca nesta economia, toca, Senhor, meu Deus, essa questão de desemprego, Senhor, nós oramos para que, ó Deus, isso termine o quanto antes, ó Pai, toda a pandemia termine o quanto antes, Senhor, e que toda forma de recessão, Senhor, meu Deus, como nação brasileira, possamos superar, Pai, possamos sair dessa, ó Deus, de maneira diferente, com a tua bênção, Pai, com a sabedoria do Senhor, ao ministro Paulo Guedes, Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo Ministério da Cultura, da Educação, Senhor, para que haja grande libertação aí, Senhor. Abençoe o ministro João Traub, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, liberta, Senhor, da cultura que um dia esteve, Senhor, meu Deus, debochando, Senhor, afrontando a família, Senhor. Meu Deus, teve um dia, Senhor, erotizando as crianças, esteve um dia, Senhor, ridicularizando, Senhor, a fé cristã, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que haja libertação, Senhor, caia por terra a resistência, Senhor, no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, onde fizeram das nossas universidades, ó Deus, um antro, um beco, um corredor, Senhor, ó Deus, um gueto de drogados, Senhor, de jovens promíscuos, Senhor, de filosofia marxista, Senhor, aonde só os destruiu, de ideologias de gênero, Senhor, em nome de Jesus, liberta de livros, de publicações erotizadas, Senhor, sem fundamento algum, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, resgata, 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 Senhor, esses ministérios da saúde, Senhor, meu Deus, abençoe
abençoe Nelson Tait, Senhor, ministro da saúde, dá-lhe sabedoria, graça, para que, ó Deus, Senhor, possamos avançar com cura e com libertação. Abençoe os médicos, pesquisadores, cientistas, meu Deus, Senhor, que eles consigam administrar vacinas, Senhor, novos medicamentos, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo consolo, trazendo solução para aqueles que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos pela Polícia Federal, Senhor, pelas novas administrações, Senhor, pelas investigações que venham à clareza. Oramos, Senhor, ó Deus, entregando ao Senhor agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Continuamos orando, Deus, como igreja tua, prostrados aos teus pés, para que, ó Deus, toda resistência, ó Deus, contra o teu trabalhar, quanto o teu agir, quanto, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na nação brasileira, Senhor, toda resistência do trabalhar de Deus, do trabalhar do Senhor na nação brasileira, caia por terra. Resistência ideológica, resistência política, resistência da mentira, resistência, Senhor, dos complôs, resistência, Senhor, das conspirações. Oh, nós repreendemos em nome de Jesus que caia por terra o sistema corrupto, o sistema ideológico, o sistema imoral e diabólico. Caiam por terra, porque a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus põe por terra toda a obra de Satanás na nação brasileira e proclama a ação da palavra de Deus, proclama o cumprimento das promessas de Deus na nação brasileira, em nome de Jesus. Pai, como igreja, nós nos prostramos aos teus pés também, para reconhecer o nosso pecado. Ó Senhor, se o Brasil chegou aonde chegou, a nível tão ruim, Senhor, ó Deus, foi porque a tua igreja deixou de se manifestar. A igreja tua na terra deixou de se manifestar e de viver como igreja de verdade. Senhor, perdoa-nos, Pai, por isso. Perdoa-nos pela falta de envolvimento em oração, em conhecimento da política, em conhecimento daquilo que estava sendo feito na nação. Pai, nós te pedimos, Senhor, por esta, ó Deus, perdão por esta omissão, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos também como igreja, por não, ó Deus, estar vivendo, não ter vivido, ó Deus, em verdadeira santidade, em verdadeira unidade com o teu Espírito, Senhor, porque o foco foi perdido. Ah, Senhor, envolvimento com o mundo, envolvimento, Senhor, com os modismos, todo o relativismo que entrou na igreja. Perdoa, Senhor, tem misericórdia. Ah, meu Deus, toda frouxidão espiritual, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Toda ostentação por títulos, por dinheiro, Pai, por toda sorte de coisas carnais, ó Senhor, advindas dos sacerdotes, dos profetas, ó Senhor, dos pastores e líderes, tem misericórdia. Perdoa, Senhor, lava no teu sangue. A purificação começa pelo altar. Então, Senhor, lava a tua igreja no teu sangue. Ó Senhor, lava as vestes da tua noiva, lava no sangue de Jesus. Coloca-nos aprumados, Pai, para que possamos abençoar a nossa terra e o mundo, para que haja mudança, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que esta queda de braço, oh meu Deus, em nome de Jesus, esta queda de braço na política, trazendo guerra, confusão, ó Deus, não querendo que as coisas certas aconteçam, em nome de Jesus, pela autoridade da igreja, pela posição real e humilde e aos pés do Senhor da igreja. Ah, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra toda resistência do diabo, em nome de Jesus, em todos os setores da nação brasileira. Meu Deus, que esta falta de paz caia por terra
terra em nome de Jesus. Vem, vem, Senhor, príncipe da paz. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Age, Senhor, em cada setor do nosso país. Age, Senhor, na nossa nação. Age, Senhor, nas nações, Senhor, vizinhas, nas nações do mundo. Age com tua paz. Age com teu governo, Senhor, porque tu és o príncipe da paz. Vem com, ó Deus, sobre nós e traz a tua paz. Nós oramos pedindo, Pai, que a tua igreja se posicione como aquela, Senhor, que é a luz do mundo e sal da terra. Tua palavra diz, Senhor, que Jesus Cristo nos comissionou e declarou: vós sois a luz do mundo e ao sal da terra. Senhor, que possamos iluminar de verdade, levar a tua luz aos homens, que possamos, Senhor, salgar no sentido de preservar a moral, preservar, Senhor, os valores e não se contaminar com eles. Dá-nos verdadeira posição como igreja, Pai. Dá tempero para esta nação, o tempero certo, o tempero equilibrado é Jesus Cristo nos corações. Tem misericórdia de nós como igreja. Ah, Senhor, nós tomamos posição, Senhor, e nos arrependemos de todo o pecado corporativo como igreja, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus e que possamos ser a resposta para este mundo, e com autoridade, Pai, possamos tomar posição para profetizar e abençoar a nossa nação. Oramos, Pai, abençoando a nação brasileira como igreja de Jesus. Nós declaramos: o Brasil, a nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que a nação brasileira não amargará em mortandade, em recessão, em miséria, porque o Brasil pertence ao Rei da Glória, e o Rei da Glória tem prosperidade para a nossa nação. Senhor, nós abençoamos a nossa nação e profetizamos sobre ela que, ó Deus, vai haver um levantar do teu Espírito nesta nação, um levantar, Senhor. Não ficarão prostrados, miseráveis, sem, ó Deus, a tua libertação e cura, mas serão curados os infectados, se levantarão, ó Deus. Esta nação ficará de pé, vai ser uma nação nova, um novo tempo para o Brasil. Nós vamos surpreender o mundo, porque o Senhor nos abençoou. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos e declaramos: nossa nação não será mais conhecida como nação de corruptos, de mentirosos, de prostitutos, de imorais, de imundos, de gente frouxa. Não, Senhor, nossa nação será considerada e vista como uma nação forte, uma nação próspera, uma nação rica, uma nação santa, uma nação que ama a Deus e adora o Deus vivo. Pai, nós abençoamos a nação brasileira, Pai, e declaramos que a nação é nação de justos e de adoradores do Senhor Jesus Cristo. Fechamos as portas da nação brasileira para todos os demônios que antes tinham casa nesta nação. Nós fechamos as portas como igreja de Jesus no mundo espiritual. Nós fechamos as portas para estes demônios, demônios da miséria, demônios da perversidade, demônios também da prostituição, da imoralidade, da corrupção. Nós fechamos de todas as ideologias malditas, fechamos as portas para esses demônios e abrimos as portas para o Rei da Paz, Jesus Cristo, entrar, para o Rei da Glória reinar, em nome de Jesus, para o mover do Espírito Santo na nação brasileira. Profetizamos um grande avivamento no Brasil, um grande avivamento no Brasil, conversões em massas, libertações em massas, cura do povo em massa, em nome de Jesus, povo rendido aos pés de Jesus Cristo, uma política resgatada
resgatada, redimida. Profetizamos grande avivamento em nome de Jesus. O Espírito Santo desce sobre a nação brasileira e nos traz grande avivamento em todos os cantos da terra brasileira. Senhor, nós invocamos o poder do teu reino e chamamos o teu reino, Deus. Atraímos o teu reino porque somos a tua igreja e somos o reino de Deus nesta terra. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade no Brasil, assim na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus que oramos em concordância. Amém. Amém. É isso aí, meus queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua tarde. Amém. Seja uma tarde abençoada, uma tarde produtiva, que o Senhor te dê boas respostas, esperança, fortaleça você e a sua família, você que está distante da sua família, que o Senhor também conforte o seu coração. Nós queremos lembrar, hoje sexta-feira, nós vamos ter a oração, logo mais das 18 horas, às 21 horas, nós teremos o nosso bate-papo escatológico, amém? Nós vamos estar enviando os links, mas a transmissão será feita no mesmo canal do YouTube que você tem aí, tá certo? E às 23 horas estaremos novamente com a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Glória a Deus. Obrigada pela tua participação até esse momento e vamos nos encontrar nos demais horários de oração e também aí da live do bate-papo, né? Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma tarde abençoada, um dia inteiro, o restante de dia aí, na vitória, na bênção, na proteção do Senhor. Guarde a tua mente com o Senhor, amém? Põe louvor aí na sua casa, leia a palavra de Deus, procura controlar a tua mente, entregue a sua vida para o Senhor, porque Ele tem coisas boas para você viver neste dia, em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus Cristo. Recebe o meu abraço carinhoso aí. A paz.